Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus, pregando a mensagem, o pastor do redil. Ele prega esta mensagem, uma tremenda mensagem que foi inspirada da parte de Deus ao profeta. Então, ele prega sobre o pastor. O que é o pastor? E ele toma aqui um tipo, referindo-se ao salmista Davi, rei Davi. Ele diz: certamente há algo sobre Davi cuidando das ovelhas. Ele deve ter sido um verdadeiro pastor. Você já observou que uma vez houve um urso que entrou e pegou uma de suas ovelhas, e ele matou aquele urso. E um leão entrou e pegou uma ovelha, e ele pegou o leão pela sua juba e com uma faca o matou. Vê? Ele estava se sacrificando pelas suas ovelhas. Esse é o tipo do verdadeiro pastor. Ele se sacrifica pelas as ovelhas. Não é aquele que fica acomodado, vendo as suas ovelhas alimentando-se de outros tipos de alimentos e que não é verdadeiramente alimentos de ovelha. E aquele pastor nada diz, não se preocupa em dar àquelas ovelhas o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento de ovelhas é a palavra de Deus. Agora, mesmo sendo a palavra de Deus, é necessário que aquele alimento seja ungido com a unção do Espírito Santo. Porque a palavra sem a unção não é um verdadeiro alimento que vai dar sustentação àquela ovelha. Porque não pode ser simplesmente a palavra na sua letra, mas é necessário aquela unção que vem de Deus, que faz com que a palavra se torne operante, penetrante, alimentadora, fortalecedora para a alma das suas ovelhas. Então, muitos pastores hoje estão sem esta unção e as suas ovelhas, consequentemente, não estão sendo verdadeiramente alimentadas. Porque muitos pastores perderam a unção do Espírito Santo. Então, é necessário que a pregação da palavra haja a unção do Espírito Santo. O pregador pode ser muito versado, citar a Bíblia, citar até mesmo os parágrafos da mensagem, mas se não for ungida com o Espírito Santo, se aquele homem não estiver nas mãos de Deus, com aquele orvalho que desce do trono da graça, aquela pregação, mesmo sendo a palavra, ela se torna ineficaz, sem nenhum efeito, sem nenhuma edificação, não trará nenhum crescimento espiritual. Por quê? Porque é a unção do Espírito Santo na palavra que traz crescimento espiritual. É a unção na palavra que
faz da palavra um fortificante espiritual. É a unção na palavra que faz com que a palavra se torne nutritiva. Porque é na unção da palavra que contém todas as nutrições espirituais para trazer para as nossas almas os nutrientes espirituais que nutrem a nossa alma. Então, cada líder, ele tem que buscar de Deus, em oração, em obediência à palavra de Deus, em consagração à sua vida, esta unção que só Deus pode nos dar. Então, aqui o profeta diz, e se ele estava disposto a arriscar sua vida por suas ovelhas, ele foi um tipo do bom pastor. Ele foi o filho de Davi. Vocês sabem, o verdadeiro pastor, o rei pastor sobre todos. Vocês já notaram na Bíblia, simplesmente pensando outro dia, quando um profeta fala, ele diz assim, diz o Senhor. Porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isto. Jesus Cristo nunca disse, assim diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não foi apenas um profeta. Ele foi muito mais do que um profeta. Ele foi Deus profeta. Ele foi o Emanuel, o Deus conosco. Ele foi um profeta por excelência. Então, ele nunca dizia, assim diz o Senhor. Ele já dizia diretamente. Porém, quando Jesus falou, ele nunca disse isto. Porém, ele diz, eu que falo contigo. Então, o chama de um profeta. Ele era Emanuel. Emanuel. Muito mais do que um profeta, muito mais do que um apóstolo. Era Deus. Deus manifestado em carne. Hoje Deus está manifestado na forma do Espírito Santo, ungindo a sua igreja, morando em sua igreja, que é o corpo de Cristo. E assim por diante. Então, vocês são as ovelhas do meu pasto, a ovelha de um só rebanho. Tenho outras ovelhas, e assim por diante, assimilando pessoas como ovelhas. É uma aplicação espiritual. Jesus Cristo, quando se referia às ovelhas, ele estava se referindo às pessoas, homens e mulheres, jovens, velhos, que aceitava, recebia a sua palavra, a mensagem do dia, e que tinha de fato sendo gerado pela palavra. Estas são as ovelhas do bom pastor. Vocês sabem por que ele nos compara com ovelha? Você já lidou com alguma ovelha antes? Elas têm certa educação. É uma educação divina, não é uma educação natural, formada em teologia ou intelectual, mas é uma educação divina para aprender acerca das ovelhas. Eu já a criei e pastoreei esses pequenos animalzinhos. Porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. Eu peguei ovelhas perdidas, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam, e de modo que a ovelha, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fica ali, bale, até um lobo pegá-lo ou alguma outra coisa acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa sem o pastor.
Você já pensou um rebanho sem um pastor? Você já pensou um pastor sem a unção do Espírito Santo? Sem aquele que é o pastor dos pastores? Porque se um pastor que é um guia de ovelha, se ele for um cego espiritual, ele vai guiar suas ovelhas ao abismo, fora da palavra, a uma palavra com interpretações particulares, ou uma palavra formal, vazia, sem unção. É isso que tem acontecido nos nossos dias, principalmente nos nossos dias. Porque muitos têm perdido totalmente o contato com o Espírito Santo. Agora, o profeta diz aqui, para nós finalizarmos esta pequena ministração. Agora, outra coisa que você observa sobre as ovelhas e o pastor. Você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. É uma desgraça para ele. Você sabia disso? Muitos escondem certos parágrafos de certas mensagens. Não tem coragem de pregar toda a mensagem de Deus para o povo. Muitos pregam partes da mensagem. Não estão pregando toda a mensagem. Estão apenas pregando parte da mensagem. Estão pregando a mensagem parcialmente. Isso significa que estão tirando da palavra. Estão tirando a palavra do povo. Estão tirando o alimento do povo. Por isso que muitos tabernáculos estão na condição que estão. Anêmicos espirituais. Pastores que não têm dado às suas ovelhas os devidos alimentos espirituais, nutrido com a unção do Espírito Santo, porque a eles mesmo falta esta unção. Por isso que a condição espiritual das igrejas da mensagem, na sua maior parte, é uma condição lamentável. E as suas ovelhas, a maioria, estão comendo lixo por falta do verdadeiro alimento ungido com o Espírito Santo. É uma reprovação para o pastor perder uma ovelha. Você sabia? Agora, outra coisa que você observa sobre as ovelhas e o pastor, você sabe, é uma desgraça para o pastor perder uma ovelha. Você sabia disso? É uma reprovação para o pastor. O profeta diz isso na mensagem. Agora, segure isto, sim, Senhor. Que coisa! Se o pastor perde uma ovelha, isto é uma desgraça para ele. Todos quanto o meu Pai tem me dado virão a mim, e nenhum se perderá. Todo aquele que vier a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.